Amém. Diz assim a palavra do Senhor, em Gênesis 45, versículo 5. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedrontais, por me terdes vendidos para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Eu vou ler novamente. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedrontais, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Sente-se, glorificando ao Senhor nessa noite. Meus irmãos, esse texto é conhecido de toda a igreja. Gênesis 45, versículo 5. É um texto conhecido de toda a igreja. Eu sei que eu estou lendo aqui um texto, um versículo, mas eu quero relembrá-los o contexto desse texto. Todos vocês, toda a igreja, conhece a história de José. Todos conhecem a história do governador do Egito, um hebreu que foi governador do Egito, e o seu nome era José. E quando eu falo sobre o nome José, é natural que vocês, é natural que eu, é natural que os pastores, que os obreiros, se lembrem de um homem sonhador. Isso é natural, porque o nome José está atrelado ao sentido de sonhador. Porém, o seu significado, o nome José significa o Senhor acrescenta, ou Ele. Quem? Ele quem? O Senhor acrescenta. E o que isso tem a ver com a vida de José? Eu vou te explicar aqui algo espiritual através da trajetória de José. José, por ser um homem, um jovem sonhador, a Bíblia relata que quando ele tinha seus 17 anos, ele teve alguns sonhos. E nesses sonhos, os seus irmãos se enfureceram muito com os sonhos de José. Mas José, apesar dele ter a característica de ser um homem, um jovem sonhador, ele não vivia apenas sonhando. Ele não vivia apenas no mundo da lua, como a gente tem um ditado popular aí. E tem pessoas que vivem apenas sonhando, mas nunca batalha para conquistar os seus sonhos. Os sonhos de José, ele era um homem que sonhava, mas a Bíblia relata que não ficava apenas nos seus sonhos. A Bíblia relata que José era administrador das coisas, das posses do seu pai. Com 17 anos, a Bíblia relata que os seus irmãos iam apacentar no pasto as suas ovelhas. E diz a palavra de Deus que Jacó, por ser já velho, ordenava a José que José levava recado aos seus irmãos. José ia cuidar, ia analisar como seus irmãos estavam. José ia levar recado, e então trazia recado ao seu pai, trazia relatório para o seu pai. O que José está fazendo aqui nesse exato momento? José está ajudando o seu pai a gerenciar os bens da casa de Jacó. José está trabalhando. O que nós podemos entender com isso é que José, com pouca idade, ele já era um trabalhador. Ele já era alguém que trabalhava para sua casa. Ele era sonhador, mas ele trabalhava. Diz a palavra de Deus que então José, enquanto está trabalhando, os seus irmãos ficavam enfurecidos, porque o seu pai tinha José como preferido. José tinha o seu pai como Jacó tinha José como preferido. E diz a palavra de Deus que os seus irmãos se enfureciam com isso.
Mas os seus irmãos se enfureceram mais ainda, foi por causa que José começou a sonhar. E então José sonhava e contava aos seus irmãos os sonhos. José teve pelo menos 2 sonhos que a Bíblia relata. Um sonho que ele teve, em que os feixes dos seus irmãos, os 11 feixes dos seus irmãos, se dobravam ao feixe de José. José diz o sonho de José que o feixe de José ficava em pé e os 11 feixes se dobravam, se prostravam diante do feixe de José. Um segundo sonho que José teve foi que as estrelas e também o sol e a lua se prostravam diante de José. E os seus irmãos ouviram esse sonho e então se enfureceram mais ainda. O que nós podemos entender com isso? Você está trabalhando, você está batalhando pelos deveres da sua casa, você está batalhando para a obra de Deus, mas você acha que o inferno está quieto diante disso? Imagina você que não. O inimigo se levanta porque você é trabalhador, o inimigo se levanta porque você é batalhador. Mas quer ver o inimigo se levantar mais ainda? É quando você sonha. E então você começa a sonhar e contar os seus sonhos. Você começa a almejar os seus sonhos. Nessa noite eu quero te dizer uma palavra. Eu sei que eu estou na introdução aqui, mas deixa eu te dizer algo dessa noite para que o teu coração se aqueça. Independente das situações que aparecem contra a sua vida, continue batalhando, continue trabalhando e continue sonhando. Lá na frente Deus tem algo para realizar na tua vida em nome de Jesus Cristo. José está sonhando, José está trabalhando, seus irmãos se enfurecem. E diz a palavra de Deus que então os seus irmãos, eles armam a situação contra José. Os seus irmãos armam um plano de então matar aquele homem, matar o sonhador. E diz a palavra de Deus que eles então decidem matar a José. Mas então 2 dos seus irmãos, eles convencem os outros que não deviam fazer isso. Antes desse acontecimento, diz a palavra de Deus que os seus irmãos estavam a 80 quilômetros em Siquém. Eles moravam em Canaã e eles foram a Siquém para apacentar o rebanho de Jacó. E então Jacó pede para que José vá até a Siquém, para então analisar aquela situação, analisar como eles estão cuidando do rebanho. Mas José, quando chega em Siquém, os seus irmãos não estão mais ali. Os seus irmãos andaram agora para Dotã, 24 quilômetros a mais. Eles foram a Dotã não para apacentar as ovelhas do seu pai, mas eles foram para agora curtir, ter uma curtição, beber e então gastar o dinheiro que tinha. Mas José não mediu esforço e foi mais 24 quilômetros. Fazendo a soma aí, eu não sou muito bom de conta, mas a ajuda da calculadora deu 104 quilômetros. José andou 104 quilômetros para analisar como estão os seus irmãos e analisar o rebanho do seu pai. José não via esforço para cuidar, para gerenciar as coisas da sua casa. E lá ele avistou a situação dos seus irmãos. E com isso seus irmãos se enfureceram. E então decidiram matar a José. Mas diz a palavra de Deus que enquanto eles cavavam, dizem que a palavra de Deus que eles avistaram ali um poço. Mas 2 dos seus irmãos convenceram os outros irmãos de que não era aquela situação que eles deviam tomar. Não era aquela atitude que eles deveriam tomar. Diz a palavra de Deus que agora eles avistaram alguns mercadores passando ali. E então decide vender a José. Vender a José. Eles pensaram que se livraram de um problema. Pensaram eles que se livraram de um problema que era José. Vender a José para os mercadores. Agora a história de José continua, mas agora como um escravo. Ele era filho, morava na casa do seu pai, mas agora José foi vendido.
A palavra de Deus que enquanto ele foi vendido, chegou um tempo que ele foi parar na casa de Potifar. E você conhece essa história. Lá na casa de Potifar diz a palavra de Deus que ele, como escravo, tudo que José fazia, Deus prosperava. Tudo que José colocava a mão, Deus prosperava. E diz a palavra de Deus que Potifar colocou José para ser administrador da sua casa. José, como escravo, agora é administrador de um homem que é uma das autoridades maiores do Egito. José era um escravo, mas a essência de José não mudou. E qual era a essência de José? Eu já te disse no começo dessa pregação, dessa ministração. José, ele era sonhador, mas ele também era trabalhador. O crente tem que ter pelo menos essas duas essências na vida: ser sonhador, mas também ser trabalhador. Diga para quem está do seu lado, por gentileza, não me tome por abusado, mas diga para quem está do seu lado: seja sonhador, mas também trabalhador. Porque tem gente, pastor Adão, que sonha em ter um carro, mas ele sonha e fica sentado, fica apenas sonhando. Porque tem gente, pastor, que quer almejar chegar a ser um pastor, a ser um pregador, a ser um evangelista, a ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas só pensa em assistir novela. Não só contra novela não, mas pode assistir, mas assista a novela no tempo oportuno, mas busque a Deus em primeiro lugar, seja batalhador. José, como escravo, diz a palavra de Deus que ele é administrador da casa de Potifar. Ele não viu a dificuldade. Eu sou escravo e não vou fazer nada. Eu não sou escravo e vou ficar desanimado. Eu só vou fazer se meu patrão me mandar. Eu só sou escravo. Mas José, tudo que ele colocava à mão, eu creio que mesmo que Potifar não pedia, ele fazia. Porque Deus é assim: aquilo que você propõe a fazer, Deus irá prosperar. Eu tenho certeza disso. José tinha essas duas características: sonhador, e ele era trabalhador. José gerenciou a casa do seu pai, e José agora está gerenciando a casa de Potifar. Olha só que interessante. José, ele tinha a primeira essência como sonhador, mas a outra essência estava em atividade. Deus nos ensina uma grande lição, e eu quero que você saia daqui renovado com a palavra de Deus, mas cheio da poderosa palavra de Deus. Quando você sair daqui, você vai sair daqui abastecido e cheio de poder e cheio de palavra, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Adão. Depois desse acontecimento de José ser um grande administrador, diz a palavra de Deus que algo acontece. A mulher de Potifar levanta um falso contra José. José agora, ele foi incriminado com um crime que não cometeu, foi parar na cadeia. Lá na cadeia diz a palavra de Deus que o oficial da cadeia, o carcereiro, o chefe da cadeia, o chefe daquela prisão, vendo que José era diferente, coloca José para administrar a cadeia, aquela prisão. José agora está preso. Ele já não está mais na casa de Potifar, mas uma das suas essências está em atividade desde a casa do seu pai. Oh, glória a Deus. Ele era gerenciador na casa de Jacó. Oh, glória. Foi gerenciador na casa de Potifar, mas agora ele está preso. Ele poderia estar desanimado, porque tem coisas que aparecem para a nossa vida para nos desanimar e enterrar a essência que Deus colocou no teu coração. Tem coisas que aparecem na sua vida e você é até um homem, uma mulher de grande potencial,
Mas tem coisas que estão acontecendo nos dias atuais, que está dizendo para você, está na hora de enterrar aquilo que tem na tua vida, que é a essência de sonhador, e de ser alguém que batalha. Mas José agora está na cadeia, mas ele não enterrou aquilo que está em atividade. Diz a palavra de Deus que ele virou um administrador, junto com o carcereiro daquela prisão. Glória a Deus. Eu quero te perguntar aqui nessa noite: a adversidade que está na sua vida está te impedindo de prosseguir aos sonhos que Deus já plantou no teu coração? Nessa noite, se alguma adversidade tentou te impedir alguns dias atrás, em nome de Jesus Cristo eu repreendo em nome de Jesus. Não vai conseguir te parar. Levante as suas mãos que eu vou profetizar algo para a tua vida aqui nessa noite. O que Deus colocou na tua vida é maior do que essa adversidade. O que Deus colocou no teu coração é maior do que essa adversidade. Quem crê nessa noite, glorifica o Senhor aqui. O que Deus colocou na tua vida é maior, é maior, é maior, é maior. E você vai sobressair, e você vai passar, e você vai conquistar aquilo que Deus conquistou e colocou no teu coração nessa noite. O interessante é que lá na cadeia aparece agora dois homens. Estes dois homens que aparecem, um é o copeiro e o outro é o padeiro. Diz a palavra de Deus que agora esses dois homens tiveram um sonho. Por alguma adversidade lá na casa de Faraó, no palácio, esses dois homens foram parar na cadeia, na prisão. E então esses dois homens tiveram sonhos e contaram agora para José os seus sonhos. Esses homens tiveram os seus sonhos. E então José, em posse da presença de Deus, do Espírito de Deus, traz-lhes a revelação do sonho do copeiro e também do padeiro. A história você já conhece, eu não preciso entrar em detalhe. Mas a história a revelação dos dois sonhos tinha algo em comum. 3 dias. Em 3 dias iria realizar os dois sonhos. O padeiro iria ser morto e o copeiro iria voltar a servir o vinho na presença de Faraó. O interessante é que José, mais uma vez, gerenciou algo na vida de alguém. José, mais uma vez, trabalhou para algo na vida de alguém. José trabalhou pelo menos por 4 vezes aqui. Enquanto os sonhos de José não se realizou, enquanto os sonhos de José não se realizava, José, ele continuava gerenciando sonhos de alguém. Primeiro, porque eu tenho certeza que Jacó, a Bíblia não relata, mas eu tenho certeza, a Bíblia nos permite assim pensar, que Jacó com certeza sonhava em acrescentar as suas posses. José, com certeza, Jacó sonhava em acrescentar a sua riqueza, e José estava lá para gerenciar os sonhos de Jacó. Eu tenho certeza que agora José, estando na casa de Potifar, um homem que talvez carnalmente pediu todas as coisas para os seus deuses do Egito, eu tenho certeza que ele clamou aos deuses do Egito. A Bíblia não relata, mas conhecendo a história do povo egípcio e toda a sua idolatria, eles com certeza devem ter sacrificado tudo para os deuses do Egito. Mas mal sabia ele que o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, colocaria um homem de Deus na casa de Potifar, para então gerenciar um sonho de um homem idólatra. Oh, glória a Deus! O que nós aprendemos com isso? Independente de onde você estiver crente, independente da igreja aonde você colocar a planta do seu pé, eu creio que Deus vai prosperar aquele lugar. Quem crê nessa noite aqui? O teu trabalho, o teu patrão pode ser macumbeiro, Deus vai prosperar lá. A tua
família pode ter gente que está fazendo tudo errado. Se você estiver com a presença de Deus, Deus vai prosperar lá. A tua vizinhança pode ter todo tipo de gente, mas por causa de você, Deus vai prosperar. Deus vai prosperar. Deus vai abundar. Deus vai trazer bênção. Quem crê nessa noite? Se você crê nessa palavra, levante as mãos e comece a adorar ao Senhor. Comece a exaltar ao Senhor aqui nessa noite. Porque Deus está dizendo aqui, independente de onde você estiver, a tua essência vai prosperar, a tua essência vai florescer. Quem crê nessa noite? A tua essência vai prosperar aquele lugar. A essência de Deus da tua vida vai prosperar aquele lugar. Lá na prisão, auxiliou o carcereiro. E diz a palavra de Deus que o carcereiro ficou tranquilo. Oh, glória a Deus. Porque aonde o crente está, Deus fará tudo ficar no lugar em nome de Jesus Cristo. O copeiro agora e também o padeiro tiveram seus sonhos gerenciados. Diz a palavra de Deus que depois de 2 anos, Faraó agora teve um sonho. Faraó tendo um sonho, você já conhece a história. 7 espigas gordas, 7 espigas magras. As magras comiam das 7 espigas gordas. E também o gado gordo e o gado magro. O gado magro comia do gado gordo, mas não se saciava. Este copeiro então agora lembra 2 anos depois da sua libertação. Porque José até falou para ele: olha, lembra de mim. Este homem então se esqueceu por 2 anos. Mas o interessante é que Deus, ele lembra da gente no momento exato, no momento certo. Deus, ele irá lembrar do seu nome. Deus, ele irá lembrar da tua causa, em nome de Jesus. 2 anos depois se lembrou de José. E então disse para Faraó. Faraó então chamou todos os magos, todos os videntes. Ninguém podia revelar o sonho de Faraó. Ninguém podia trazer a interpretação do sonho de Faraó. O copeiro lembrou então de José. Contou a história a Faraó. Há 2 anos atrás, fiquei preso. Um homem revelou os meus sonhos. José é o nome dele. E então Faraó manda chamar José. José agora está no palácio, diante do rei, diante de Faraó. Glória a Deus. Faraó conta os sonhos para José. E José diz uma frase interessante: eu não tenho a interpretação, mas em posse de autoridade de Deus, em posse da mão de Deus, Deus dará a essa interpretação. Aonde você estiver, em nome de Jesus, em posse da autoridade de Deus, você não consegue, você não pode, mas em nome de Jesus Cristo, Deus irá te capacitar para uma grande obra. Você não pode, mas Deus capacitará crente aqui. E aonde você pisar, você vai dizer: eu pensei que não podia, mas realmente você não pode. Realmente você não pode, mas o Deus que você serve pode. O Deus que você serve pode. Quem crê que você serve a um Deus poderoso? Quem crê que você serve a um Deus poderoso? Exalte a Deus aqui. A revelação foi dada 7 anos de fartura. E depois 7 anos de fome. Sonho revelado. Pronto. A missão de José acabou. Mas não. É aí que Deus então vai realizar, oh glória, os sonhos de Deus, que Deus plantou
na vida de José, agora diante de Faraó. Oh, glória a Deus. Deus te colocará em algumas situações, alguns dias desses, para que Deus possa realizar grandes sonhos na tua vida. Diga para quem está do seu lado, por gentileza, Deus te colocará em situações, Deus colocará situações na tua vida, para que o sonho dele venha realizar na tua vida, para que o sonho dele venha realizar na tua vida. Quem sente Deus aqui nessa noite, pode adorar ao Senhor aqui nessa noite. Nessa noite Deus marcou aqui nessa casa, para que ele possa realizar sonhos na tua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque eu não vim aqui para te trazer derrota, mas eu vim aqui te animar, eu vim aqui te trazer avivamento. Receba nessa noite a palavra, receba nessa noite a palavra, receba nessa noite a palavra. Deus está marcando aqui, porque ele vai realizar grandes sonhos na tua vida nessa noite. Se você adora Adore a Deus por 10 segundos. Adore a Deus em gratidão em 10 segundos. Adore a Deus em gratidão em 10 segundos. Porque você está aqui nessa noite, sabe para quê? Porque Deus trouxe José diante de Faraó, porque enquanto até agora ele estava apenas trabalhando com uma das suas essências. A essência que estava em atividade era a essência de trabalhador. Até aquele momento, a essência que estava em atividade era a essência de gerenciador. Mas agora Deus traz José diante de Faraó, sabe para quê? Para que agora a segunda essência pudesse agora ser realizada. Oh, glória a Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite, sabe para quê? Porque a primeira essência você já faz. Você já batalha lá no seu trabalho. Você já batalha para a tua casa. Você já batalha na tua igreja. Mas nessa noite Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para que Deus possa realizar a segunda essência. E a segunda essência é sonhos. Sonhos, 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 sonhos. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Deus vai realizar em nome de Jesus. José preso. Quem olhou para José preso não imaginava que agora ele seria chamado por Faraó. Oh, glória. Quem olhou para a sua situação, talvez desempregado, chorando, com grandes dívidas, boletos para pagar, não está vendo a essência que Deus está colocando no teu coração, que é ser batalhador. Quem olhou a vida da missionária Cita, do presbítero Tiago, do presbítero Marcos, pastor Erivelto, está olhando apenas o físico, mas Deus já sabe que este que trabalha, que esse que batalha, Deus fará ainda realizar os seus sonhos. Deus ainda cumprirá os seus sonhos, porque você não para, porque você não parou, porque você não desanimou. Enquanto os seus sonhos não realizou, ele continua batalhando, ele continua trabalhando. Sabe a lição que nós aprendemos aqui nessa noite? E nessa noite eu creio que enquanto não realizar os seus sonhos,
Você vai continuar batalhando, você vai continuar trabalhando, você vai continuar gerenciando, você vai continuar gerenciando tua casa, você vai continuar gerenciando a empresa, você vai continuar gerenciando a igreja. Oh glória, tem gerenciador aqui nessa noite, tem batalhador aqui nessa noite. Enquanto meu sonho não realiza, eu vou levar copo na mesa, eu vou varrer chão, oh glória, eu vou cooperar, eu vou trabalhar, eu vou batalhar. Deus abençoa aquele que trabalha, aquele que batalha. Eu me lembro que eu nunca quis ser um pregador. Eu nunca quis ser um pregador da palavra. Tocava minha guitarra no canto. Meu pai disse, filho de pastor, pastor Erivelto sabe muito bem disso, dirigente de igreja, meu pai. E às vezes tem coisa que os nossos pais tomam alguma atitude, alguma decisão, e a gente às vezes naquele concorda. E eu dizia, pai, não faz assim, pai. Aí meu pai dizia para mim, eu faço assim porque Deus me mandou fazer assim, porque eu tenho sabedoria. E meu pai olhava para mim e dizia, um dia você vai ser pastor. E eu dizia para meu pai, está repreendido, meu pai. Era até engraçado, eu falava, pai, está repreendido. E ria, né? Mas o interessante, pastor Ivel, é mesmo não querendo ser pastor, pregador, eu dizia para meu pai, eu quero apenas tocar minha guitarra. Eu mesmo assim me envolvia com as coisas da casa de Deus, como você também faz, como os obreiros aqui também fazem. E Deus já tinha plantado algo no coração, no meu coração lá no fundo. E eu via meu irmão ajudando meu pai nas ministrações. Eu dizia, Deus me capacita, me tira o medo, me tira a vergonha, me capacita. Mas enquanto isso não acontecia, Deus colocou algo no meu coração. Gerencia, trabalha para a casa do seu pai. Ajude a tua casa. Porque enquanto você faz para sua casa, enquanto você faz para sua família, para a tua igreja, Deus está exercendo o primeira essência da vida do cristão, que é ser um administrador das boas novas, das obras de Deus. Se você tem um sonho de conquistar algo na presença de Deus, se você tem um sonho de conquistar algo para a tua casa, não é sentado desanimado que Deus irá fazer algo pela tua vida. Exerça a primeira essência que você tem que ter. A história de José nos ensina isso, que enquanto os sonhos dele não realizava, ele já era chamado de sonhador, missionária. Ele já era chamado de sonhador, evangelista Gediel. Você já é sonhador, pastor Sebastião. Você já é sonhadora, missionária Cissa. Mas enquanto não realiza os seus sonhos, só glória a Deus. Se tiver de pegar uma vassoura, pega, porque Deus vai te abençoar. Se tiver de mexer no som, como o irmão Alex está mexendo ali, Deus vai te abençoar. É gerenciador de sonhos, é gerenciador de projetos. Se tiver de você ficar na porta, como o irmão Rafael ali, fique na porta. É gerenciador de projetos, gerenciador de sonhos. Sabe por quê? Um dia Deus vai te colocar diante de Faraó, um dia Deus vai te colocar em exaltação. É aí naquele momento, a primeira essência de José está ali. E agora a segunda essência, ele conta os sonhos, revela os sonhos de Faraó. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Eu imagino, a Bíblia não relata, mas eu imagino aqui comigo,
que talvez em algum momento José pensou: acabou a minha obra aqui. Mas a palavra de Deus relata que Faraó o chama para ser administrador, oh glória, do Egito, a maior potência daquele tempo, oh glória a Deus. E agora Deus coloca José numa grande exaltação, como o segundo maior na autoridade na terra do Egito, porque Deus é dessa forma. Deus fará dessa forma na vida de crentes aqui que estão nessa casa. Eu creio que aonde você colocou a tua mão, eu creio que aonde você colocou o teu trabalho, o teu esforço, Deus irá te abençoar e o teu sonho será realizado. Chegou o momento agora de José exercer as duas essências de José. José agora é um trabalhador, mas além de ser um trabalhador, Deus está realizando os sonhos de José. A palavra de Deus relata que passou-se um tempo, para ser mais exato, 13 anos depois da venda dos seus irmãos. Seus irmãos o venderam. 13 anos depois, agora na terra do Egito, Deus realiza esses sonhos. Pode passar o ano e pode passar o tempo que quiser de passar. Quando Deus tiver de realizar na tua vida, Deus vai realizar, Deus vai fazer. Mas apenas fique calmo, fique tranquilo, não desanime, continue batalhando. Quem crê que vai sair daqui nessa noite ainda sonhando? Quem crê que ainda vai batalhar? Está difícil esse ano, mas ano que vem Deus pode fazer. Deus pode fazer. Se não fizer esse mês, mês que vem Deus pode fazer. Se Deus não fez hoje, amanhã Deus pode fazer na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Se você crê nessa palavra, levante as mãos e dê uma melhor glória para Deus aqui nessa noite. 13 anos depois, ele é um gerenciador do Egito. 13 anos depois, e diz a palavra de Deus que agora, depois de todo o tempo de fartura, 7 anos depois, agora chega o tempo da escassez. Deus deu uma estratégia grande para José, porque Deus é assim. Deus vai te dar estratégias para grandes coisas na tua vida. Você vai se surpreender com aquilo que Deus te dará na sua vida, em nome de Jesus. Era para você ter dado um glória aí, mas Deus te dará estratégia. 7 anos depois, 7 anos depois da fartura, agora começa os 7 anos de escassez. Chegando agora no capítulo 45, versículo 5, diz a palavra de Deus que quando chega nesse exato momento, é porque passado um ano de tempo de luta, de tempo de dificuldade, os irmãos de José aparecem diante de José. Para quê? Porque agora a fome já tinha chegado sobre toda a terra. Porque agora a fome já tinha chegado sobre toda aquela região. E apenas lá no Egito, a estratégia que Deus deu para o gerenciador José, Deus tinha dado prosperidade nos 7 anos passados. Preste atenção aqui agora, estou encaminhando para o fim. 7 anos passados, Deus deu estratégia para José. E agora a terra está farta, a terra do Egito está farta. Mas agora chegou o tempo de escassez. E agora é momento do povo de Jacó ir até o Egito e então buscar suprimentos. Eles foram até lá. Os irmãos de José foram até o Egito e então se depararam com José. Diz a palavra de Deus que os irmãos de José não conhecem a José, não reconhecem a José, porque já tinha passado mais de 13 anos. José está diferente agora. Mas a palavra de Deus é interessante, que diz que José reconhece os seus irmãos. José reconhece os seus irmãos. José então transforma aquela situação. José então traz para eles o alimento, entrega para eles o trigo necessário. José, por um momento, José faz alguns testes. José faz alguns testes com seus irmãos, dizendo que os seus irmãos eram alguns espias
que estava ali apenas para vistoriar aquilo que o Egito tinha conquistado, aquilo de potência que o Egito tinha conquistado. José, por algum momento, tentou agir com as suas próprias mãos. E na minha e na sua vida não é diferente. Tem coisas que no passado alguém fez algo por mim, fez contra a sua vida e fez contra a minha vida. E em algum momento a gente pensa que irá agir com as nossas próprias mãos, e iremos agir com as nossas próprias atitudes. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer que Deus, Ele está cuidando de tudo. Deus, Ele tem algo para realizar na tua vida, e Ele é maior na tua vida. Ele é maior na tua vida. José então reconhece algo, e é nesse texto que eu quero trazer para a sua vida. José, por um momento, ele trouxe alguns testes, ele trouxe algumas acusações para os seus irmãos, prendeu os seus irmãos, disse que um dos seus irmãos tinha roubado trigo. A palavra de Deus relata que os seus irmãos tiveram que ir até a terra de Canaã para buscar a Benjamim, como prova de que eles não eram um espia. Olha só, tudo isso era um teste que José fez para os seus irmãos. Mas o interessante aqui, que quando se passa tudo isso, quando se passa toda essa situação, que você já conhece essa linda história, diz a palavra de Deus agora, que então José, diante dos seus irmãos, ele então revela para os seus irmãos que quem estava diante deles não era apenas o governador do Egito, mas era José, o seu irmão, a quem eles tinham vendido. Ou interessante, que essa revelação trouxe uma lição para José e trouxe uma lição para todos os seus irmãos. Levante as suas mãos e pergunte para mim. Diga, aponta para o pregador e diga: qual é a revelação, pregador? A revelação é que Deus, Ele tem um controle de todas as coisas na vida do servo dele, e tudo coopera para o bem daquele que serve a Deus. Ó glória! Como assim, pregador? Tudo coopera para o bem. Leia comigo aí novamente, capítulo 45, versículo 5. Mas agora, não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me terdes vendido para cá. Por quê? Foi para a preservação da vossa vida que Deus me enviou diante de vós. Oh glória! Deus está dizendo aqui: José perdoou os seus irmãos, José perdoou aqueles que tinham vendido ele como escravo, mas Deus cooperou. Deus tem grande obra. Por quê? Porque através disso José foi parar lá no Egito. Se José não tivesse sido vendido, jamais ele tinha parado lá no Egito. Se José não tivesse sido passado por todas essas provas, ele não tinha chegado lá no Egito. A palavra que Deus tem para a tua vida aqui nessa noite é essa: se essa prova não chegou na tua vida, não chegou em vão. Sabe por quê? Porque através dessa prova Deus te colocará em grandes patamares. Através dessa prova Deus te colocará em grandes patamares. Quem crê nessa noite? Através dessa prova Deus te colocará em grandes lugares, em grandes altares, em grandes lugares. Sabe para quê? Porque Deus tem grande obra. Deus tem grande obra para através da sua vida. Quem crê nessa noite, exalte ao Senhor aqui. José disse a eles, José está dizendo aqui nesse momento: sabe por que eu vim para cá? Sabe por que eu vim parar aqui? Eu vim parar aqui porque foi da vontade de Deus, e através disso a fome chegou no Egito, a fome chegou em toda a terra, oh glória. Mas através da minha chegada até no Egito, a nossa casa também será alimentada, oh glória a Deus.
Esta prova que você passa, Deus, Ele não te colocou nessa prova em vão, oh glória. Deixa eu repetir isso aqui, oh glória. Essa prova que Deus te colocou não foi em vão, sabe por quê? Porque Deus trará alimento para você e para aqueles também que foram à tua casa, para os teus irmãos, para a tua casa, para a tua descendência, para a tua igreja, para a tua família, oh glória. José está dizendo aqui, eu vim para o Egito, sabe por quê? Porque através disso Deus vai preservar a minha casa, Deus vai preservar a Jacó, Deus vai preservar a Datã, Deus vai preservar a Judá, Deus vai preservar a Simeão, Deus vai preservar a Naftali, oh glória. Quem tem dessa noite aqui? Deus vai preservar Benjamim, oh glória. Deus vai preservar a 12 tribos, Deus vai preservar a tua descendência, Deus vai preservar a todos. Quem crê nessa noite? Quem pode sentir a Deus aqui nessa noite? Essa prova que você está não vai ser em vão, mas Deus tem obra. Essa prova que você está não vai ser em vão, mas Deus trará fruto, Deus trará recompensa nessa noite. Eu encerro aqui, mas antes de eu encerrar, eu não posso me esquecer de citar José. É uma tipologia. José é uma referência de Jesus. José sofreu tudo que tinha que sofrer, mas ele não desanimou do propósito, oh glória a Deus. Ele não desanimou dos seus sonhos. E José é uma tipologia de Jesus Cristo. Jesus, enquanto estava na terra, aonde Jesus passava, oh glória, tinha pessoas perseguindo a Jesus, tinha pessoas tentando impedir de Jesus curar, oh glória, de Jesus perdoar. Mas Jesus não parou a sua essência, não parou o seu projeto. E o projeto de Jesus foi morrer naquela cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Jesus morreu naquela cruz. E quando Jesus estava estendido lá naquela cruz, lá no capítulo 23 de Lucas, quando ele estava preso ali naquela cruz, oh glória, Jesus, ele viu aquelas pessoas ofendendo ele. Jesus viu aquelas pessoas xingando a Jesus, chicoteando a Jesus. E Jesus disse para o Pai: Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Oh glória a Deus. É a mesma coisa que José fez. José, ele entendeu que era preciso ele passar por tudo aquilo para que ele pudesse ter vida e também a sua casa. E Jesus, ele fez da mesma forma por mim e pela tua vida. Você está aqui, sabe por quê? Porque Jesus entendeu que o chicote que ele levou, que a ofensa que ele levou, o cuspe que ele levou na cara foi necessário. Sabe por quê? Porque ele precisava cumprir a sua missão. E a sua missão foi morrer naquela cruz para que você pudesse ter vida, oh glória. Foi para que você pudesse ser livre, oh glória. Quem aqui foi livre por causa de Jesus? Quem aqui foi livre por causa de Jesus? Se você pode, levante a sua cadeira por gentileza, mas levante dando glória a Deus aí, levante adorando a Deus aí. Sabe por quê? Porque Deus gerenciou, porque Jesus gerenciou o sangue de Deus. Jesus gerenciou e veio trabalhar. Mas Jesus, depois ele cumpriu os sonhos, que foi morrer na cruz. Ele veio morrer na cruz para que você pudesse ter vida, e vida com abundância. Quem tem vida aqui nessa noite, adore. Quem tem vida, 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 adore. Adore a Deus aqui nessa noite. Por favor. Diga para você mesmo agora. Profetiza para você mesmo agora. Diga bem forte aí: eu não vou parar. Diga: eu não vou parar.
Eu vou gerenciar. Eu vou trabalhar, oh glória. Diga bem forte: hoje eu sou um gerenciador de sonhos. Mesmo que o meu sonho ainda não realizou, missionária Cida, eu vou continuar gerenciando. Você lembra do carro dele? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Cante, cante. Quem é este moço aí que o governo vai assumir? Quem ele é? Nunca ouvi por aqui, dele eu nunca ouvi. Esse tal de José. Alguém me fale, por favor, quem conhece esse moço, venha me contar. E se aproxima alguém que a informação me tem e começa a lhe falar. Quem olha para este moço não imagina que um dia ele foi traído. Quem quiser vir à frente, venha. Foi jogado na cisterna e esquecido. Foi vendido como escravo à casa de Potifar. Quem olha para este moço não imagina que um dia ele foi tentado e por não ter cedido foi caluniado, e uma cela fria de uma prisão foi parar. Quem olha para este moço não imagina quantas vezes já chorou de saudade do seu pai que ele deixou. Falo isso porque fui seu companheiro lá na prisão. Alguém teve um sonho, ele interpretou. Encontrou meu sonho, assim ele falou: você voltará ao palácio outra vez como cordeiro. Mas é sempre assim. Quem olha pra você como estás agora não sabe nenhum terço da sua história. Acha que você venceu por coincidência, mas você tem a marca que ganhou no dia do sofrimento cruel. Preferiu perder tudo do que ser infiel e leva no seu corpo as marcas da experiência. Chore, se humilhe, desça ao pão da insistindo, outro dia sorrindo, mas deixe rastros de azeite em tua trajetória. Prossiga, avance, mesmo sem poder. Depois que tudo isso a ti acontecer, Deus vai te coroar com grande vitória. É Deus. Você não vai desanimar dos seus sonhos, oh glória. Enquanto os seus sonhos não realizam, você vai gerenciar outros, você vai trabalhar por outros, você vai trabalhar pela tua casa, oh glória. Quem olha pra você como estás agora não sabe nenhum terço da sua história. Acha que você venceu por coincidência, mas você tem a marca que ganhou no dia do sofrimento cruel. Preferiu perder tudo do que ser infiel e traz no seu corpo as marcas da experiência. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Chore, se humilhe e desça ao pão. Vai insistindo, um dia chorando, outro dia sorrindo, mas deixe rastro de azeite em tua trajetória. Ande, prossiga.
pode aplaudir ao Senhor aqui? Meus irmãos, a palavra de Deus para a sua vida é: você não pode desanimar. Enquanto ainda é um sonho distante, enquanto for ainda sonho distante, Deus está dizendo: exerça pelo menos uma das essências que Deus colocou no teu coração. Batalha, trabalha, gerencie. Se for preciso, que é preciso, como José fez, gerencie sonhos de outras pessoas, se for preciso. Se for preciso, gerencie o sonho da sua casa. Se for preciso, gerencie os sonhos da tua empresa. Um dia Deus te dará a tua empresa. Se for preciso, gerencie essa igreja. Se for preciso, gerenciar a construção da igreja lá em Cajuru, das outras igrejas que Deus ainda trará para construir nesse ministério, em nome de Jesus. Ah, mas eu quero construir a minha casa. Mas enquanto você não constrói, gerencie sonhos, batalhe, trabalhe pela tua casa. Breve Deus te colocará numa situação em que os seus sonhos também será realizado em nome de Jesus. Quem crê que Deus te trouxe aqui para te animar, glorifica o Senhor, aplauda a Deus. Que Deus te abençoe.